Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Fernando Pereira. Hoje a gente vai continuar então no tópico 7, aos estudos das soluções. E a gente vai falar então um pouquinho sobre concentração comum, tá? O que é concentração comum, onde que é empregado, onde que a gente identifica e como que calcula essa questão da concentração comum. Então lembrando, pessoal, que essa parte final agora do tópico 7 é bastante cálculo, tá? Infelizmente a gente vai ter que trabalhar com essa questão de cálculo. Não tem como fugir dessa parte. Então vamos falar então um pouquinho sobre concentração comum. O que é concentração comum, pessoal, de uma determinada solução? É a relação entre a massa do soluto em gramas, lembrando o que é soluto mesmo, aquele que a gente vai querer dissolver em alguma coisa, lembra? E o volume da solução em litros. Então a gente está sempre utilizando o exemplo do sal e água. Então nesse caso, quem que é o soluto? Nosso sal, quem que é a solução, quem que é o volume, da solução, a mistura dos dois, né? Então observe o seguinte, ó, a gente vai trabalhar com a seguinte forma: concentração. Então para chegar à concentração é igual a quem? A massa do soluto, certo? A massa do soluto dividido pelo volume da solução em litros, tá? Então determinado volume que a gente vai trabalhar sempre em litros, ok? Então, C é igual a concentração comum. E o resultado disso daqui, pessoal, a gente sempre vai colocar na frente GL. Por que GL? G barra L. Gramas por litro, tá? Então, vamos lá, ó. Vamos utilizar um exemplo aqui para a gente ir destrinchando essas questões. Qual a concentração comum, tá, em gramas por litro de uma solução? Então, vamos lá, ó. De 3 litros, ou seja, o volume total da solução é quanto? 3 litros. Com 60 gramas de NaCl. Opa, a gente já falou de NaCl. Alguém lembra quem que é? Então, cloreto de sódio. Então, se a gente analisar aí, provavelmente vai ser um soro fisiológico, tá? Então, a gente tem 3 litros, que é o volume da solução, e a gente tem 60 gramas, que é a massa do soluto. Então, vamos jogar na fórmula? Qual que é a fórmula? Concentração é igual massa dividido pelo volume. Massa do soluto, tá? Então a gente tem ali, ó. Qual que é a massa do soluto? Então, pessoal, lembrando o seguinte, ó. O soluto sempre em gramas e o volume sempre em litros. Porque no final a gente vai utilizar quem? Gramas por litros. Então a gente não vai modificar essas questões aqui, tá? Não vai modificar essas unidades aqui. Então, a gente tem 60 gramas de NaCl, ou seja, de cloreto de sódio, dividido por 3 litros, tá? Qual que vai ser o resultado final aí? Então, a gente tem uma concentração comum de NaCl igual a quanto? 20 gramas por litro. Ou seja, bem simples a gente identificar, ó. Se a gente tem 3 litros e 60 ml, então, quantas gramas a gente tem por litro? Em média, uma concentração. A gente tem 20 gramas por litro, certo? Pessoal, observe o seguinte, a fórmula, mesmo sendo parecida com a da densidade, não tem nada a ver, tá? Então, densidade, apesar de ser parecida, elas trabalham com questões diferentes. Mesmo a fórmula utilizando, né, dados parecidos, massa por volume, não é a mesma coisa que a gente está falando, certo? Então, tem essa diferença. Toma cuidado se vocês... Ah, mas essa é a fórmula da densidade. Não. Concentração comum representa uma coisa, densidade representa outra. Certo? Onde que a gente encontra isso, pessoal? Então, pode estar um pouquinho ruim para vocês aí, mas lá naquela parte, né, da composição dos elementos, por exemplo, do leite aqui. Então, a gente está trabalhando com leite integral. Informações nutricionais. Vocês vão observar que a gente tem uma especificação por porção, tá? Qual que é a porção aqui que ele está especificando para a gente? Um copo de 200 ml, tá? Um copo de 200 ml. Vamos pegar alguém aqui para a gente determinar essa concentração? No caso, vamos utilizar carboidratos. Qual que é a concentração que ele está especificando aqui, ó? Então, a cada 9
Desculpa, a cada 200 ml a gente tem o quê? 9 gramas. Isso você pode pegar qualquer tipo de alimento que você tem aí e determinar as concentrações, tá? Esse é um exemplo que a gente está utilizando. Vamos calcular esse exemplo, então? Então, veja o seguinte, ó. Lembra que 200 ml corresponde a quanto, né? Então, se a gente for transformar para litro, a gente chega no valor de 0,2 litros. Ou seja, a gente tem que calcular em litros, porém o valor lá que foi informado para a gente era ml, certo? A fórmula é o quê? Concentração é igual a massa, porque M1. M1 representa a massa do soluto, tá? Então, geralmente o M2 vai apresentar a massa da solução. A gente já vai chegar nesses tópicos. Então, concentração é igual massa do soluto dividido por quem? Pelo volume. Lembrando que ambos têm que estar nas suas específicas, tá? Unidades padrões. Massa em gramas e volume em litros, ok? Então, concentração. A gente está trabalhando com quem mesmo? Aqui com o leite, a porção de 200 ml, que tem 9 gramas de carboidratos. Então, vamos lá, ó. Qual que é a questão que a gente está tratando? É carboidrato? Então, carboidrato. A cada 200 ml, ou seja, 0,2 litros, a gente tem 9 gramas de carboidratos. Qual que é a concentração de carboidratos por litro, então? Gramas por litros, tá? Então, a gente tem 45 gramas por litro de carboidratos, tá? Então, nessa solução específica que a gente está tratando, ok? Então, vamos pegar um outro exemplo. Então, a gente está utilizando aqui um determinado elemento, a gente tem que saber a concentração comum para trabalhar lá no laboratório. Então, quais são os dados informados? 100 gramas é quem aqui para a gente? O soluto. Então, 100 gramas o soluto. Qual que é o volume da solução? 180 ml. Opa, como que a gente faz isso mesmo? A gente tem que transformar a questão para litros, lembra? Então, vamos lá. Pessoal, uma parte que a gente tem que lembrar aí, ó. Concentração é uma solução, né? A concentração de uma solução é uma relação existente entre a quantidade de massa e de soluto em relação à quantidade do volume final. Então vamos ler de novo aí, ó. Concentração de uma solução é a relação existente entre a quantidade de massa de soluto em relação à quantidade do volume total da solução. Então, uma relação estabelecida entre a massa do soluto e o volume total da solução, certo? Pessoal, então a gente falou um pouquinho hoje sobre essa questão da concentração comum, tá? Uma fala bem breve, a gente vai estar trabalhando esses tópicos, mas essa parte dessa questão de cálculos mesmo, como que vocês chegam, como que vocês identificam e onde isso é empregado, tá? Espero que vocês tenham gostado e espero vocês, então, nas próximas aulas, ok? Tchau, tchau, pessoal!